Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Está começando o Australianão, o quinto episódio do Australianão, seu podcast sobre o nosso querido, amado e poderoso futebol australiano. A gente está aqui pelo menos uma vez no mês. Esse podcast já perdeu a periodicidade, né? Seria quinzenal, passou a ser mensal, agora acho que já faz mais de um mês do último episódio. Mas vocês vão entender o porquê. E estamos aqui de qualquer jeito, vamos falar sobre futebol australiano, tem muita coisa, já tem campeão no futebol australiano, campeão da Copa, da FFA Cup, o Melbourne Victory, que vocês estão me vendo aqui no YouTube, com a camisa do Melbourne Victory, foi o campeão da FFA Cup, saiu, como disse o nosso querido Vitor Souza, saiu do lixo ao luxo, né? O lanterna da temporada passada, nem tinha se classificado para a FFA Cup, conseguiu a vaga nos playoffs, e aí foi campeão em cima do Central Coast Mariners, do brasileiro Matheus Moretti. A gente vai falar sobre isso. Diegão teve lá. A gente vai dar um panoramazinho rápido também sobre o atual momento da E-League. Tá tendo jogo todo dia agora. Tá difícil de acompanhar, porque a gente trabalha, a gente vive. Os caras estão colocando em dia, todos os jogos foram adiados e cancelados aí por conta dos casos de Covid. Então, todo dia tá tendo jogo praticamente, assim, tá difícil de acompanhar, mas a gente vem na medida do possível também, claro, observando a E-League. Vamos dar um panorama rápido sobre o Socceroos também, que, meu Deus do céu, viu? Como vacila a seleção australiana, como vacila. Praticamente certo na repescagem já, e vai ter que passar por um sul-americano também, se quiser ir à Copa do Mundo. A gente vai falar sobre as possibilidades também do Socceroos e quem sabe, se der tempo, até do Australian Open também, porque esse homem que está aqui comigo, ó, Diego Diegues, ele é aquele cara que assovia e chupa cana ao mesmo tempo. É um homem bombril, multiuso. Ele faz tudo. Ele é repórter para futebol, ele é repórter para o Australian Open, ele dá aula de tênis. Ele me falou agora há pouco que só não é decorador de casa, né, Diego? Não. Prazer ter você mais uma vez, cara. Vamos falar sobre o nosso australiano, nosso futebol australiano. Boa, Edu, olá pessoal aí que tá nos ouvindo. Rapaz, a ideia no começo era fazer um podcast de 15 dias, mas ó, essa vida aqui da Austrália não é fácil não. Essa que mudou agora para Adelaide aí de mudança. Aí o Vitor que também é busy, eu sou busy daqui. Gente, tá difícil, mas conseguimos, né? Gravamos aí nessa 11 horas numa quinta-feira, no dia corrido, mas como é que você falou? Esse é o Corujão. Corujão. Vai virar o Corujão. Se fosse ao vivo, seria um Corujão. Mas ó, é bom que, né? No Brasil, né? Agora são 9 da manhã, né? Então, é o que eu ia falar. Boa parte da nossa audiência é do Brasil. Então tá cedinho lá. Tá começando a quinta-feira lá. Então, quinta-feira. Mas o mais importante, acho que é, independente se for quinzenal, mensal, anual, é conseguir passar um pouco de informação pro pessoal e os nossos, né, ouvintes que não têm nos acompanhado desde o episódio 1, até que o feedback também tá bem legal, as pessoas têm gostado. Então, acho que, no final das contas, é muito prazeroso. A gente fala o que a gente gosta, um pouquinho daqui, né, e conseguir levar esse áudio, esse vídeo para o pessoal aí de casa, da onde que eles estejam escutando a gente. É isso, é futebol, é tênis, é Big Brother, o que você quer falar, a gente fala, velho. É a vida de imigrante na Austrália. Eu tô acompanhando o BBB, viu? Eu gosto do BBB, eu tô acompanhando lá também. O do Brasil ou da Austrália? Também, da Austrália também Brasil, rola, né? Da Austrália, acho que é meio... Eu acho que ano passado assisti um pouco, mas não me pegou, não. O do Brasil eu consigo acompanhar. Tá faltando um pouquinho. A galera tá reclamando um pouquinho mais tá precisando um pouquinho mais de discórdia e tal. Tá muito... muito gospel, a galera tá falando. Você que é jornalista, né? Cobre tudo, tem que cobrir, velho. Por falar em gospel, nosso querido Vitor Souza, ele não está presente hoje aqui, porque, como o Diego falou, como a gente costuma falar aqui na Austrália, ele está muito busy lá no Ovo Café, trabalho, estudos, organizando visto, tudo. Então, não pôde participar hoje, mas está em nossos corações, como sempre. Estará de volta no próximo episódio, nosso querido Vitor Souza, direto de Sydney. E como o Diego falou, peço desculpas a demora da gente gravar mais um episódio, porque eu me mudei de Melbourne para Adelaide recentemente, então... aquela história de arrumar casa, depois os móveis, tem trabalho, tem tudo. Então, estava meio que nessa bagunça, ainda estou me organizando, mas está tudo certo. Estamos em Adelaide agora, como o Diego falou, são 11 da noite em Melbourne, aqui são 10h30, porque o fuso horário é meia hora atrás. Então, estou a 13 horas e meia à frente do horário do Brasil, na terra do Adelaide United, dos Reds, e a gente vai falar sobre eles também aqui nesse nosso episódio. Agradecer a todo mundo que está nos seguindo. Lembrando, Spotify, YouTube, você nos acompanha. Nos segue também no Twitter e no Instagram, @ALeagueBR. Muitas mensagens por lá, comentários, a galera está interagindo bastante.
Aliás, postei recentemente uma possibilidade do Brasil jogar aqui, viu, Diego? Nos próximos meses. O Brasil jogou aqui em 2017, foi um sucesso. E a empresa lá, a Pitch, que organiza, que tem detentora dos direitos amistosos do Brasil, pode trazer o Brasil de novo para cá. Seria novamente contra a Argentina, ou contra uma seleção asiática, ou africana, quem sabe até contra a própria Austrália também. Vamos ver se isso vai. Você teve em 2017, né, Diego, no jogo do Brasil? Sim, aqui? Eu tive Brasil e Argentina na Supercopa, né? Que o Brasil perdeu de acho que 1-0, um gol de cabeça, acho que foi do Mercado, se eu não me engano. Nossa, tava lá acho que é o primeiro jogo acho que eu vi do Brasil. Eu lembro e depois foi contra a Austrália, né? Contra a Austrália, eu lembro que o Diego Souza fez gol. Exatamente. Eu lembro que na época o Rodriguinho jogava no Corinthians. Nossa, e naquela época o Rodriguinho estava carregando o time nas costas. Daí acabou o jogo lá desesperado. Rodriguinho, né? Porque, como você sabe, né? Todo mundo que acompanha sabe que eu peço camisa de futebol para todo mundo. Daí ele veio falar comigo, pô, Rodrigo, a blusa. Falei, pô, Diego, não dá para te dar e tal. Primeira vez que eu jogo, né? Recordar para mim, aí tirei uma foto, até coloquei. Não vi o Brasil, mas vi Rodriguinho. Foi bem legal. E o Brasil atropelou aquele jogo. Acho que foi 4-0, 4-1. Contra a Austrália foi 4-0, acredito. Enfim, mas acho que... Novo, né? Exato, mas do padrão assim australiano, né? Se for pensar que mais para frente vai falar da repescagem, mas se realmente a Austrália for jogar repescagem como país sul-americano, um amistoso com o Brasil faz muito bem para a Austrália, né? Para betizar o time já no time sul-americano, visando, né, o 5º lugar. Eu acho que deve ser entre Chile e Colômbia, mas o Peru também tá ali, eu não achei o estádio muito cheio na época, não. Mas quem sabe, eu acho que nós brasileiros que moramos aqui, o sul-americano, é sempre bom, né? Quando vem uma seleção que próximo de gente pode poder assistir. Eu acho que é sempre muito válido. Com certeza, com certeza. Vamos aguardar as novidades com relação a essa possível vinda do Brasil até a Austrália, né? A gente queria muito que isso acontecesse também. Vamos tocar então aqui o nosso podcast. Hoje o destaque é o título do Melbourne Victory. Melbourne Victory na FFA Cup, bicampeão, já tinha sido campeão em 2015, dessa vez levantou o troféu mais uma vez, e a última edição da FFA Cup, que a partir do ano que vem se chama Australia Cup, ou Australia Cup, que inclusive é o nome de uma das primeiras competições de futebol profissional da Austrália, nos anos 60 foi disputada, porque a FA agora não é mais FFA, agora é Football Australia, antes era Football Federation of Australia, como mudou o nome da federação, mudou o nome da Copa também, não será a FA Cup, provavelmente porque na Inglaterra já é FA Cup, será a Australia Cup. Então, a partir do ano que vem é outro nome, mesmo formato, 700 e lá vai cacetada times, joga até o time da esquina, até chegar aos times da E-League. E o Melbourne Victory não estava classificado, como eu falei no início, para a FFA Cup, eles foram lanternas da E-League na temporada passada, e a partir desse ano, os 4 últimos da E-League se enfrentavam no play-off, para os 2, né, que passassem nos play-offs, avançassem para a Copa. No play-off, o Melbourne Victory pegou o Perth Glory e passou, venceu nos pênaltis por 4-3, um jogo feiaço, os 2 times com reservas, com garotos que jogam a NPL. Depois eles jogaram o 32avos, né, o Round of 32, venceram o Adelaide City por 1-0, tomou uma pressão gigante do Adelaide City, ainda estavam jogando com um time misto também. Depois, na fase seguinte, venceu o Gold Coast Knights por 2-1 de virada. O Gold Coast Knights, inclusive, que o nosso parceiro Janiel, que morou em Melbourne por muitos anos, joga, né, zagueiro lá do Gold Coast Knights. Um abraço para o nosso querido Janiel, que também está sempre na audiência do podcast. É zagueirão lá do Gold Coast Knights. Quarta de final, o Melbourne Victory passou pelo Adelaide United, 2-1, também de virada, assim como contra o Gold Coast. E na semi venceu o Wellington Phoenix, esse aí foi um passeio, 4-1, até chegar à final, onde eles venceram o Central Coast Mariners. Só passando rapidinho a campanha do Mariners, esse se classificou direto para a FA Cup, pegou o Blacktown City na fase 32avos, que é a fase que entra os times da E-League, venceu por 1-0. Depois o Wollongong Wolves por 2-1, gravem esse nome, o Wollongong Wolves, muito em breve a gente vai ver eles na E-League, quando tivermos aí uma segunda divisão e, né, possibilidade de acesso. Sim. Nas quartas de final, o Apia Leichat, que é um time italiano lá de New South Wales, meteram 6-0, o Moraes fez um golaço nesse jogo, inclusive, e na semifinal bateu o poderoso Sydney por 1-0. Por isso que o Mariners chegou com muita moral na final, Diego, mas que não serviu de nada, né? Final foi meio michuruca até os 20, 25 minutos finais, quando o negócio acordou. E você esteve lá no M-Park. Como é que estava a atmosfera do M-Park? Como é que foi esse jogo?
Conta pra gente aí, Diego. Inclusive, eu devia estar hoje usando a blusa do Melbourne Victory. É verdade, eu Estou achei que usando a estaríamos nós blusa do dois aqui, Melbourne City. Na mas eu verdade, fiz a sua parte sabe aqui. como é que é, né? A vida aqui de Austrália, a gente lava a roupa uma vez por semana, né? Então eu usei a blusa no jogo, ela deve estar na pilha aí de lavar roupa no banheiro em algum lugar, sabe ver como é que é aqui, né? Uma vez por semana, não tem máquina de passar e vai. Mas para manter a tradição da blusa, estou usando aqui o Melbourne City. Aliás, no podcast passado foi o único que você não usou uma camisa de time. Você falhou na sua promessa. Falhei porque vocês foi aos 45 do segundo tempo. Falei, vai o que tiver vestido mesmo, porque senão não vai rolar um podcast. Mas, enfim, hoje tá com. Aí já deixei as blusas reservadas para os próximos dias, muito tá tudo bom, certo. Mas, assim, cheguei desde o começo, porque foi a primeira vez, acho que uma primeira final que eu acompanhei aqui na Austrália. Eu achei, gostaram, assim, fizeram uns fogos, assim, bem no começo, assim, padrão. Copa do Brasil mesmo, né? Padrão assim, o próprio futebol australiano que eles fazem o Fury aqui, fizeram uma propaganda bem legal do jogo. Fogos, entraram os times juntos, desfilando com as crianças. Não é muito comum de você ver isso aqui na Austrália. Mas, assim, o primeiro tempo, a gente até gravei o vídeo lá pro canal, bem curtinho. Achei o primeiro tempo bem ruim, bem fraco tecnicamente. A gente, né, quando a gente assiste uma final, a gente meio que cria uma expectativa. Mas eu achei a final bem ruim o primeiro tempo, assim, né? Os times se estudando bastante e meio que não fizeram nada, assim. E aí, segundo tempo, meio que tava naquele banho-maria. Mas o que me chamou a atenção foi que o Melbourne Victory teve, tipo, uns 10 escanteios. E era sempre o Bremer que batia o escanteio. E não dava certo, não dava nada, não dava nada. Sou fã dele, joga muita bola, na minha opinião. E aí, na primeira vez que a falta, e era lá direito a falta do Melbourne Victory, né? Aí eu tava até com o rapaz que foi comigo, ele falou, pô, eu acho que quem vai bater vai fazer o Davidson. Eu falei, pô, bater no canto esquerdo do goleiro? Ele, não, vai bater no canto direito. Eu falei, mas difícil, mas ele é canhoto. Dito e feito. O goleiro deu, eu tava bem atrás, né? Inclusive, eu tava filmando todas as bolas paradas pro canal. Na que eu não filmei, o cara faz o gol. Sensacional. Mas foi muito engraçado porque eu estava bem atrás do gol, né? E ele pegou uma curva muito bonita. E o Bremer meio que foi, ele não bateu, quando o Davidson foi, o goleiro deu um passo para a esquerda e aí já era. Mas o Victor vinha dominando o jogo, né? Ele vinha dominando a posse de bola, mas ele não conseguia atacar o gol. E o Mariners não conseguia passar do meio de campo, na verdade. E daí fizeram um gol. E meio que aí o Marines fez umas 2, 3 mudanças, tentou atacar, mas o Victor tinha controle total do jogo. No momento foi ameaçado, e aí num contra-ataque, o grego, o Ikika, esqueci o nome dele, Ikika esse mesmo acabou fazendo gol num lindo passe do Margiota, né, que tinha entrado também no segundo tempo, no lugar do D'Agostino. E aí você fala, e o engraçado do futebol australiano é geralmente quando faz um gol, começa outro, faz outro. Aí o Victor comemorando, eu acho que metade do pessoal no estádio não viu o gol, porque foi muito rápido. Comemorando, o Popovic estava de costas, a galera comemorando, de repente a bola saiu, os caras, bum, 2-1. Aí faltando 3 minutos para acabar, foi aquele abafo, mas na verdade foi mais abafo de pressão. E aí o Victor merecidamente controlou a partida e ganhou. E 10 jogadores, era volta olímpica, com estádio e tudo mais. Mas, assim, né, inclusive, até no final, o Jake Bremer, né, foi eleito o melhor jogador da FA Cup, eles chamam agora de Mark Viduka, né? E para quem não sabe quem é Mark Viduka, como você sabe, o Mark Viduka fez parte da geração australiana, atacante, fez muito gol, jogou no Middlesbrough na época, contra Juninho Paulista na época, muito bom jogador. Jogou no Leeds, jogou no Newcastle também. O Kyle Rowles também do Marines ganharam os melhores jogadores. Mas, na minha opinião, que eu tava lá, eu achei que o Bremer não jogou bem a final. E geralmente, né, pelo menos assim, no FA Cup, Copa do Brasil, Mundial de Clubes, o melhor jogador da final ganha do torneio, né? Mas acho que o Bremer acabou ganhando pelo curso da obra, mesmo eu achando que ele não jogou tudo isso. Mas, assim, para finalizar, para mim, na verdade, o destaque vai para o Popovic, né? Porque o Victor fez a pior campanha da história no ano passado. Se tivesse rebaixamento, teria sido rebaixado. Então, assim, o Popovic chegou com o status de salvador da pátria e no primeiro ano, primeiro título, menos de 13 meses de trabalho,
já ganha um título com o Victor, né? E coloca o nome dele como um dos principais treinadores da modalidade. E agora o Victor, né, acabou ganhando vaga na Champions League Asiática, que a gente vai falar um pouco também isso, mas né, no playoff. Mas foi esse o resumo, mais ou menos. Foi um jogo bem ruinzinho, mas é isso. Agora temos 3 times australianos na Champions League Asiática. Verdade, verdade. Só um detalhe, o Popovic aí que você citou, ele tem muita moral aqui no futebol australiano. Todos os times que ele comandou aqui, ele foi campeão. Com exceção do Perth Glory, ele na verdade ganhou um Premier's Plate pelo Perth Glory, que é o título da regular season. Sim. Se não me falha a memória, ele ganhou. Mas ele foi campeão da Champions Asiática com o Western Wanderers. O único time, né, da Austrália que ganhou. Ele era o treinador, 2012? Agora eu tô 2014. 12 ou 14? 14. Foi campeão com o Sydney FC e agora campeão com o Melbourne Victory. Ou seja, todos os times que ele treinou na Austrália, praticamente, ele levanta um título. Então ele tem muita moral. E vou ser bem sincero, assim, como o Diego falou, não fez nada demais, não é extraordinário o futebol que joga o Victory, ele só conseguiu vencer as partidas. A FFA Cup para os times da A-League, ela é, entre aspas, fácil, porque é um campeonato de tiro curto e você vai vencendo, venceu 2, 3, você já está na final. Então, é óbvio que, por exemplo, o Mariners pegou o Sydney FC e passou, né? Então, o Sydney, um grande, nesse, entre aspas, fácil, não passou. Então, mas é que ela é rápida, é tiro curto, então você tentando pensar no retrospecto, o que foi que o Victory fez para merecer um título, não fez muita coisa. Venceu suas partidas, foi eficiente, venceu nos pênaltis, de virada, tomando pressão de time da NPL, mas ganhou. E chegou e levantou o troféu. E nesse jogo aí que o Diego citou, que é o jogo mais estudado, os times com medo de errar, vence quem tem melhor qualidade técnica, porque uma bola resolve, como resolveu o chutaço do Jason Davidson, cabelinho rosa, né, o lateral esquerdo. Ele falou que é pela filha dele, a filha dele, 12 anos. O filho de 6 parece que pediu para pintar o cabelo de azul e a filha, um pouquinho mais velha, pediu de rosa. E a filha ganhou. Ele pintou o cabelo de rosa. Golaço de falta. E depois um golaço do Economist também. Ou seja, 2 jogadas de técnica, né, individual, resolveram, fora o lançamento do Magiota também, que foi maravilhoso, do italiano. Resolveram a parada, o Bozanic ainda fez o golzinho lá do Marius mais tarde demais. Mas bacana ver uma final, assim, o estádio acho que tinha mais de 15 mil pessoas, né, Diego? Você comentou até que foi o maior público deles, acho que foi 15.332, se eu não me engano, foi o maior público do M Park desde 2016, né? Então, legal. Assim, mostra o quão mesmo o Melbourne Victory investiu, né, no FA Cup. Mas, igual você comentou no começo, né, os primeiros 4 jogos do Victory na FA Cup, eles ganharam na prorrogação, no sufoco. Inclusive contra o Gold Knights, que é um time da EPL, daqui da Austrália, não merecia ganhar. Os caras meteram 3 bolas na trave e o Cruz achou um gol no final, assim, no apagar das luzes. Assim. Então, eu achei que futebol, às vezes, é injusto. A gente já falou muitas vezes da questão do futebol pragmático. Inclusive, né, é um adendo aqui, o Palmeiras joga com o Chelsea, 2 times de futebol pragmáticos na final do Mundial. O Victory, acho que tem um futebol mais pragmático aqui da Austrália. Tá lá, ganhou um título já e vai brigar pelas cabeças para ganhar também a... Só uma coisa, Diego, a gente teve um brasileiro em campo, né? O Matheus Moretti não teve uma boa atuação nessa final, infelizmente, né? Não apareceu muito bem. Né? Infelizmente não, foi muito bem marcado pela zaga do Melbourne, né? Eles jogaram no 4-2-3-1, então o Moretti foi meio uma sorte, meu amigo. Ele iria cometer um pênalti. Ele cometeu um pênalti, mas o atacante lá do Victor estava impedido. Foi um rebote de escanteio, o atacante demorou a voltar. Quando a bola voltou para a área, o Moretti foi tirar e o D'Agostino botou o pé na frente. Então o Moretti chutou o D'Agostino, foi um chutão assim na perna do D'Agostino e o juiz marcou pênalti, mas depois o bandeirinha chamou. Não tem VAR, né? Você me alertou isso, inclusive. Não tem VAR, e todo mundo comemorava o pênalti, aí o juiz foi falar com o bandeirinha, com o assistente, e aí o bandeirinha estava impedido. Inclusive, uma coisa aqui na Austrália, você vê o jogo, o replay mostra no telão, né? No Brasil, isso não é legalizado. Aqui é legalizado. Aqui as pessoas podem ver o telão, e no telão realmente mostrou que estava impedido. Não sei se eles viram o telão ou não, fica aí a dúvida, ou fica uma baita visão do bandeirinha,
Mas a verdade é que ele estava impedido, então o impedimento foi correto. Mas não sei por que não colocam o VAR na FA Cup. Podia ter colocado. Não teve realmente nessa. Talvez na próxima eles investam, na Australia Cup, agora eles investam e colocam o VAR lá também, né, para resolver. E o Moraes que cometeu o cabelinho dourado, né, também, né? O único cabelinho dourado. Um era rosa, eu tava assistindo com um colega dourado. meu aqui, e ele falou, o colega australiano falou, quem é o brasileiro? Eu falei, pô, olha aí, você vai primeiro com cara de brasileiro, com estilo de brasileiro. Aí ele, é o loirinho, lógico, é ele mesmo. Tá pronto. Ele fez gol hoje, inclusive. A gente vai chegar lá na E-League, mas ele fez gol pela E-League hoje. O Matheus Moraes, que é muito querido lá no Central Coast Mariners, mas infelizmente não conseguiu resolver aí na final. Nada. Vamos rapidinho ver os gols, então. Os gols da final e um pouquinho da festa aí do campeão Melbourne Victory. Tonight, after lots of pandemic postponements, we are finally down to 2. Melbourne Victory, winners in 2015 and revitalised under Tony Popovich, versus Central Coast Mariners in their first final and searching for their first major trophy in 9 years. It is Jason Davidson! Oh, what a goal! That is a goal worthy of a cup final. Possibly to win a cup final. It's a bullet from Jason Davidson. But the red crop of Jason Davidson, of Australian football royalty. Still couldn't win the ball. It's Margiotta for Victory on the right. They got numbers here. It's Economides. Can he finish it? Chris Economides wins the cup for Melbourne Victory. Like an arrow into that left-hand corner and disappears into a tangle of limbs behind the goal. It's Victory's cup. Well, in the end, Melbourne Victory have hit 2 worldies to win it. Beautiful switch of play from Margiotta. And that, my friends, is just a stunning finish in a cup final. Aren't they just? Here's Garancourt. Is the late consolation for the Mariners. That's surely all it will be now. Bozanic! They've got one! Oli Bozanic! Is there any time left for them to launch one more attack? Tá aí, como o Diego citou, o Melbourne Victory classificado para Champions Asiática, vai enfrentar nos playoffs o Vissel Kobe do Japão, vai ser em março. Quem que joga lá, Edu? Quem que joga no Vissel Kobe? Ninguém mais, ninguém menos que Lincoln, ex-Flamengo. Era isso que você estava querendo que eu falasse? Joga mais de meia, número 8, talvez? Quem joga lá com o Lincoln é o Andrés Iniesta, rapaz. Ninguém mais, ninguém menos que Andrés Iniesta, aquele mesmo histórico jogador que fez gol na final da Copa do Mundo, deu título para a Espanha. Dispensa comentários a história dele no Barcelona. Tá lá no Vissel Kobe, jogando fino da bola ainda também. Deve ter 37, 38 anos. Vai jogar contra o Melbourne Victory em março. O Bohan, lembra do Bohan? Ou Bojan? Eterna promessa do futebol. No Football Manager ele metia gol pra caramba, hein? Ele era brabo. Jogou no Barça, jogou no Ajax, em algum time da Inglaterra. Na Roma também. Jogou na Roma e tá lá no Vissel Kobe ao lado do Andrés Iniesta e do Lincoln, ex-Flamengo também. O vencedor desse playoff aí, que o Victory joga contra o Vissel Kobe, vai para o grupo J, com o Shanghai Port, que é o antigo Shanghai Speak, que é o time do Aaron Moy, do Oscar, era o time que estava o Paulinho também. O Shanghai United... Paulinho que está no Corinthians hoje, né? Paulinho que está no Corinthians hoje. Shanghai United da Tailândia, era o time do Bill, não sei se você vai lembrar do Bill. Atacante. Passou de passagem pelo Corinthians. Acho que sim. Jogou no Santos também. E também o Kiti, que é um time de Hong Kong. Quem passar desse playoff, então, vai para esse grupo J aí com o Xangai, o Shanghai United e o Kiti de Hong Kong. E Edu, rapidinho, e você vê como é que funciona, né? A questão, tipo, você vê um time como o Vissel Kobe, que foi campeão japonês de 2 temporadas passadas, você vê o Melbourne Victory, que é gigantesco aqui na Austrália, e mesmo assim eles não conseguem entrar numa chave principal. E você vê um time de Hong Kong, que eu vou te falar sério, nunca ouvi falar desse time de Hong Kong, mas porque ele foi campeão da liga local.
ele entra no sistema diretamente da Champions League. Então, você deixa de ter dois times que acredito, né, que deve ter um futebol melhor, mas pela questão de ser justo com todos os países asiáticos, você mete um time de Hong Kong lá e não coloca dois times melhores. Tem, obviamente, outros times. O Yokohama Marinos do Japão também está classificado. Tem mais um time. Então, por isso que o Vissel Kobe foi para o playoff, assim como o Melbourne Victory também. Mas, de fato... Mas é interessante, viu, ver também esses times pequenos, assim, de países alternativos. Mas não vai rolar uma zebra, assim, também é bacana. O outro time da A-League que está na Champions Asiática é o Sydney FC, que foi vice-campeão, né, da A-League no ano passado. Também joga playoffs, vai pegar o Kaya FC das Filipinas, valendo vaga no grupo H, e se passar, entra no grupo com o Jeonbuk Hyundai, que é o time do Gustavo, que também jogou no Corinthians. Jogou também. Da Coreia do Sul, joga, né? Da Coreia, né? Jeonbuk da Coreia. Hyundai da Coreia do Sul, Gustavo tá lá, e o Yokohama Marinos, esse grupo já é mais difícil. Yokohama Marinos do Marco Júnior, do Elber, que jogou no Cruzeiro, do Léo Ceará, que passou pelo CRB lá da minha Maceió, e é treinado pelo Kevin Muscat, australiano que já foi treinador do Melbourne Victory, quando o jogador ídolo daqui, né? Batia até na mãe dele, zagueiro quebradeira, é ídolo do Melbourne Victory. Como jogador e como técnico. Ele foi o último técnico, o último que o Melbourne Victory ganhou, 2018, o Buscati era o treinador do Melbourne Victory. Ele tá lá no Yokohama Marinos. E esse time é muito bom, do Vietnã. Hoang Adia Lai, é o grupo H. É muito bom? Pedreira. Você tá sendo sarcástico, é muito bom mesmo. Não faço a mínima ideia. Jeonbuk Hyundai e Yokohama Marinos, sim, são muito bons. Então, se o Sydney passar, vai ser pedreira pro Sydney FC. Acabei de Google aqui, Edu. Acabei de Google. Esse time é o campeão da Liga do Vietnã, velho. Olha aí. Muito bom, muito bom. Com certeza tem um brasileiro perdido por lá. Sem dúvida não tem um brasileiro. Se você tiver ouvindo esse áudio aí, brasileiro que joga no Vietnã, queremos você aqui, hein? E o único com vaga direta na Champions Asiática é o Melbourne City, que ficou no grupo com o BG Pathum United, da Tailândia. Sabe quem é que tá lá? O Diogo, ex-português. Aquele mesmo. Aquele da polêmica do rebaixamento do Flamengo, que não caiu porque o Diogo estava irregular, aquela história toda. Diogo, 34 anos, está lá no Pathum United, que vai pegar o Melbourne City. Também o Jeonnan Dragons, da Coreia do Sul, e o United City das Filipinas. Esse grupo tá mamão com açúcar para o Melbourne City se classificar. Convenhamos, né? Talvez o Jeonnan Dragons aí da Coreia do Sul possa ter uma força, né? Talvez. Mas se classificam dois, eu acho que de todos os times australianos, o Melbourne City é o que mais tem chance. Só que porém, a fase de grupos, Diego, vai ser entre 15 de abril e 1º de maio. É justamente no final da regular season. O campeonato vai estar pegando fogo e vai ser, se eu não me engano, os Emirados Árabes, ou eles vão definir ainda onde é que vai ser. Então, os caras vão jogar 6 jogos em seguida em 15 dias. Então, os 3 times aí que estão, na verdade, o Melbourne City, de certeza, na fase de grupos, e se os outros 2 se classificarem também, eles vão ter que sair da A-League por 15 dias na reta final da regular season para jogar a fase de grupos da Champions Asiática. Pode ser um problema, né? Não sei como é que os caras vão lidar com isso. E para quem não sabe, pela questão da pandemia, e como tem alguns países que não autorizam a entrada de outros, né, eles vão, o país sede, que seja qual for, eu acredito que seja Abu Dhabi, pela questão do Mundial, fica mais fácil para Abu Dhabi receber os países, eles vão jogar todo mundo junto. Eu acho meio, quem perde com isso os próprios times, as próprias competições. Acho que com exceção de 2014, quando o Sydney Wanderers venceu, eu acho que tanto a torcida como os jogadores, como o staff aqui dos clubes não levam a sério a Champions. Não sei se é por falta de dinheiro, porque não sei se quando acontece o campeonato já acabou. Eu, assim, desde que eu me mudei aqui há 6 anos, eu acho que fui em 3 jogos, e se tivesse mais que 300 pessoas, esse estádio vazio, de cortar o coração, acho que foi uma vez, se não me engano, 2 anos atrás, que estava jogando o Xangai, que jogava o Paulinho, jogava o Talisca. Eu acho que foi o Guangzhou. Guangzhou é bem grande. Eu lembro desse jogo em Melbourne. Eu fui e, assim, tinha 300 pessoas lá, entendeu? E, assim, jogo bom. E, assim, na época, o chinês era uma pá de brasileiro naquele boom que teve. Então, assim, independentemente se o jogo fosse feito aqui na Austrália, ou no Brasil, ou no Abu Dhabi, infelizmente, aquela mentalidade do futebol que nós conversamos da Austrália, eles ainda não estão abertos para essa, né,
esse viés, assim, não enxergam como um poder de dinheiro, não enxergam como uma questão de trazer mais patrocínios, de ter uma visibilidade maior para o time, para a competição, coisa que time como, exemplo, o Al Hilal, o Al Ahly, o time da China levam muito a sério para o asiático. Tanto é que quando você vai ver o campeonato de clubes, sempre os mesmos. Al Ahly, é o Auckland, aí é Monterrey, a mesma coisa, né? E agora é o Palmeiras que ganha 2 vezes seguidas. Mas, assim, é uma coisa que minha opinião particular, que poderia ser mudada. Eu acho que os times australianos poderiam preservar um pouco mais, ou a própria Federação Australiana podia mudar o regulamento um pouquinho, colocar um pouco mais, estender a liga um pouco mais, colocar os jogos mais para frente, para no ápice, né, no pico da temporada, fazer os jogadores jogarem a Champions League Asiática, porque eu acho que é uma baita oportunidade de crescimento do futebol. Só que tem um porém bem grande aí, é que a partir da próxima temporada, a Austrália só vai ter uma vaga direta na verdade, é uma vaga geral na Champions Asiática. Porque, como você falou, por causa da pandemia e essa questão do campeonato estar sendo em um local só durante alguns dias seguidos, ano passado a Austrália não pôde ir por conta das restrições, que se os caras fossem, quando retornassem ao país, iam ter que ficar 15 dias em quarentena e atrapalhar a reta final da competição. Então a Austrália simplesmente desistiu da Champions Asiática no ano passado e por isso caiu no ranking geral da AFC, né, da Asian, da Federação Asiática, né, da Confederação Asiática de Futebol, e agora só tem uma vaga na E-Liga na Champions Asiática a partir da próxima temporada. Então vai ser bem complicado. Essa é a última temporada que a Austrália tem 3, e agora os caras vão se classificar para a AFC Cup, que é onde jogam normalmente times de Hong Kong, times de Macau. Tem um amigo que joga lá em Macau, Batista, goleiro, que é lá alagoano, tá lá no time de Macau, e os caras jogam a FC Cup, clubes da Coreia do Norte. O Batista foi jogar lá na Coreia do Norte. A gente tem até uma entrevista com ele na primeira temporada do Austrália, não, ele falando sobre a Coreia do Norte. Então a Austrália vai entrar nessa AFC Cup, duas equipes vão jogar essa AFC Cup e uma equipe vai para a Champions Asiática. É como uma Sul-Americana, né? Seria como uma Sul-Americana, uma Liga Europa. Exatamente. Pode ser que agora a Austrália tenha mais chance de ganhar uma competição como essa, porque vai pegar times. Se não ganhar agora, não ganha nunca mais. Sinceramente, Só que outra parada interessante é que quando a gente postou isso no Instagram da Ele Brasil, o Bobô, rapaz, comentou dizendo que nenhum clube, o Bobô, atacante do Sydney, ele falou nenhum clube da Austrália quer ir para a Champions Asiática. E aí nossa, o atacante do Sydney fala isso, né? Só que semana passada eu vi uma entrevista do Stefan Kolakowski, do Melbourne City, e diferente, ele já falou que vão lutar para serem campeões. Então, eu acho que existe essa dificuldade, né, de logística, da liga, talvez financeiramente não compense, ou os caras não fazem por compensar, porque com certeza é uma visibilidade gigante para patrocinador, e acho que a questão da logística talvez é o que pesa mais, mas o Melbourne City já falou que vai tentar brigar pelo título. O Bobo falou que é meio difícil, né, que nenhum clube gostaria de ir e tal. Então, fica no ar, realmente, essa polêmica envolvendo os clubes australianos. Vamos ver como é que eles vão definir esse ano para eles irem, né? Porque vai ser, como eu falei, na reta final da regular season, logo entrando ali na Final Series, né? No playoff das finais ali da E-League. Mas o Melbourne City investiu pesado essa temporada, né? Depois dos eles têm o dinheiro do próprio Melbourne City, investiram no time pesado, estão com um elenco de 17 jogadores, que é padrão é muito grande. E a gente já comentou também agora há pouco que o grupo que eles pegaram é um grupo fácil. Então, assim, se deve jogar com o time B, talvez consiga passar de fase. Aí nas quartas de final, amigo, aí é jogo de time. Você já imaginou o Melbourne City campeão da Champions Asiática e o Manchester City campeão da Champions League? E os caras se enfrentam no Mundial, porque o City Football Group é o delírio, né? E o vencedor joga com o Corinthians no ano que vem no Mundial. Por quê? Não entendi. O Corinthians vai ganhar a Libertadores esse ano, rapaz. Chega de Palmeiras, pelo amor de Deus. Demitiram o Silvinho, Eduardo. Pô, finalmente, velho. Parênteses aqui pra falar. Triste, cara. Eu gosto finalmente. Gostava das palestras dele lá pra jogo. Finalmente, o detalhe que ele foi mandado embora. Olha. Obrigado. Mas é isso. Fechamos a conta, então, da FA Cup, da Champions League Asiática. Parabéns ao Melbourne Victory, campeão. Vamos torcer aí para que os times australianos se classifiquem e joguem e, né, deem show aí, passem bem aí na Champions Asiática também, entre março
e abril. Vamos dar um panorama também sobre a A-League, como é que está a A-League. Eu falei no começo do programa que a A-League voltou com tudo, né? Os casos de Covid reduziram aqui. Na verdade, os jogadores praticamente todos pegaram. Quem não pegou ainda está vacinado, graças a Deus, e tá seguro. Então, muitos dos times ficaram em isolamento por alguns dias. O Perth Glory, pelo amor de Deus, todo mundo tem 10, 11 jogos, o Perth ainda tem 7. O Sturridge finalmente jogou, né? Finalmente o Sturridge jogou, mas depois ele pegou Covid também, então teve que se isolar também. Então, talvez seja a maior decepção até agora da A-League, porque praticamente não jogou o Daniel Sturridge. Passando rapidamente a classificação atual da A-League, o Western United é o líder com 10 pontos, 10 jogos e 19 pontos. 19 pontos na liderança, o Western United. O segundo colocado, o Melbourne City, com 16. O Sydney FC também tem 16, é o terceiro. O Melbourne Victory vem em quarto com 15. O Macarthur FC também com 15 pontos é o quinto. E o Adelaide United fecha ali o top 6 com 14 pontos. Depois vem o Wellington Phoenix com 13. Central Coast Mariners em oitavo com 10. Western Sydney Wanderers com 9, é o nono colocado. O único time que já demitiu seu treinador, o Carl Robson, caiu, e eles trouxeram o Mark Rudan, que foi treinador do Western United na temporada passada. Newcastle Jets, rapaz, 8 pontos, melhor futebol da liga e não consegue desgarrar ali da parte de baixo. Brisbane Roar, 8 pontos também, com 11 pontos, na 11ª colocação, perdão, e o Perth Glory é o lanterna, com 7 pontos apenas. Como eu falei, alguns times têm 10 jogos, como o Western United e Melbourne City, o Sydney e o Adelaide tem 11, Melbourne Victory e o Macarthur tem 9 jogos. Hoje a gente teve jogo entre Central Coast Mariners e Macarthur FC, foi 3-3 o jogo. O Matheus Moretti fez o terceiro gol do Central Coast Mariners, inclusive, de virada, viu? O Central Coast Mariners estava perdendo por 2-0, virou o jogo para 3-2, e no final o Craig Noone, que era do Melbourne City, inclusive, empatou para o Macarthur FC. A A-League tem muito dessa, né, Diego? Muita virada, muito jogo gol, feio. Né? Jogo chato que do nada fazem 4 gols. Do nada explode. Eu estava vendo aqui, ó, a média de gols da A-League é de 2,6 gols por jogo, 2,65 gols por jogo. Então é bastante gol. Foram 143 gols até o momento na competição inteira. Então é bastante gol, assim. Os jogos são bem loucos. Às vezes tá chato. Inclusive nos melhores momentos, assim, você fica entretido, cara. Assim, é muita chance de gol. Eu, inclusive, acho que o Newcastle e o Perth vão subir na tabela. Eles só precisam de uns 2 resultados. Então, eles têm jogado bem, mas... Eu quero saber de você, né? se você tem algo a pontuar sobre algum time específico, surpresas, decepções. Western United, rapaz, liderando ali, vencendo por 1-0 todos os seus jogos. Todo jogo. O Western United, por exemplo, tem 10 jogos e 10 gols marcados. Ou seja... literalmente um gol por jogo. Os caras só vencem por 1-0. Eu vi um comentário recentemente que na temporada 93-94 do italiano, o Milan ganhou assim, foram 36 jogos, 34 jogos, os caras fizeram 36 gols. Era o Fábio Capello, o treinador. E os caras falaram, pô, será que o Western United vai ser assim, um time de 1-0 e fez gol, fecha a casinha, os caras estão liderando, né? Mas o que teve de time recentemente que ganhou, o próprio Palmeiras ganhou 2 Libertadores jogando desse jeito, né? O próprio Chelsea ganhou a Champions no ano passado. E a gente vem discutindo isso nos últimos podcasts, que é a mesma coisa, né? O futebol hoje em dia pragmático ganha jogo. Você vê o Newcastle aí jogando um baita futebol, que até a gente falou com o Daniel no programa passado, jogando bonito, mas não consegue ganhar. Faz 2, mas toma 4, sabe? Falta um pouco da mentalidade. Mas se a gente lembrar no nosso primeiro programa, a gente fez, qual vai ser a surpresa? Eu falei, o Western United, acho que vai ser uma boa surpresa, porque eles mantiveram a base, reforçaram a defesa e trouxeram o John Luiz, né, como coach, que nas últimas 2 temporadas passou comentando, não sabia do que estava acontecendo. Então, assim, eu acho que o Western, para mim, não é surpresa. O Melbourne City começou meio ruim, mas o time está começando da liga, acho que de todos os times é o que tem o melhor ataque. Os 3 jogadores, o Leque, o Nabu e o McLaren, são jogadores do Socceroos. O McLaren ele vem fazendo gol nos últimos 7 jogos seguidos. 7 jogos. Pela assim, Austrália, eu acho que... Exato.
E assim, né, também, né? E também tem o dinheiro do Melbourne City, né, também. Do Manchester City, desculpa. Do City Football Assim, que Group. tem aquelas duas promessas que sempre mandam para cá. Então, assim, Melbourne City tá ali na parada. O próprio Sydney, que começou mal, a gente até brincou nesses dias, pô, a gente foi dormir, o Sydney estava a gente fez esse tipo de podcast, o Sydney estava em último. Um mês depois, os caras estão em terceiro já, entendeu? É um time grande. O Belmont Victor, eu acho que vai brigar lá na cabeça também, jogando futebolzinho pragmático, mas eu acho que Newcastle e Perth vão subir na tabela, sim, vão brigar lá por cima. E de resto, eu tô um pouco, na verdade, desapontado com Western Sydney, na verdade, né? Agora, dizem que o Carl Robson não tinha um relacionamento bom com os jogadores e foi mandado embora, né? Dizem que no jogo seguinte que é a real para ver, né? Se os caras ganharem, realmente a famosa assim, né? Roubaram o jogador, derrubaram o técnico. Cara, o único jogo que os caras jogaram bem foi o jogo que ele tava com Covid contra o Melbourne City, em Melbourne. Ele não foi pro jogo porque ele tava com suspeita de Covid. Na verdade, ele nem testou positivo. Acho que foi a esposa, alguém testou positivo, ele não pôde ir pro jogo. E os caras jogaram muito bem. E aí depois ele foi demitido, né? Realmente ele não tinha um bom relacionamento lá com o elenco. Eu vou pontuar o Wellington Phoenix como surpresa aí. É verdade que tem né, se você olhar no saldo de gols, os caras fizeram 10, sofreram 16 gols, sofreram bastante gol porque tomaram algumas goleadas, mas eles vêm vencendo, né, foi a segunda vitória seguida que eles alcançaram ontem. Eles venceram o MacArthur por 3-1 e ontem venceram o Melbourne Victory por 1-0. Né, o jogo sem torcida, né? Jogo sem torcida, o Joshua Satiro. E aliás, essa pode ser a decepção, né? Essa que você citou, da sem torcida, porque os caras não tinham dinheiro para custear o match day ali, os tickets, segurança e tal. Eu acho que eles meio que jogaram a responsa ali para ele, porque eles estão meio que largados, né? Os caras não estão podendo estar na Nova Zelândia, estão jogados lá em Wollongong, tá todo mundo longe da família, aquela história, não tem torcida. E aí os caras estavam gastando muito dinheiro no match day, não arrumaram parceiro comercial, falaram, pô, vamos fechar a porta aqui, deixa a A-League lidar com essa polêmica. Isso pegou muito mal para a A-League mesmo. E não sei o que é que vai ser feito nos próximos jogos do Wellington Phoenix, mas os caras estão jogando bem. Chegaram na semi da FFA Cup, 2 vitórias seguidas, estão brigando para subir ali para o top 6, com pouquíssimo investimento. Não pode classificar para a competição asiática. Isso aqui é o grande da questão, né? De tudo que você falou, os caras estão no meio da tabela, literalmente, né? E foram semifinalistas. Então, imagina se tivesse, né, com a torcida, jogando Nova Zelândia. E o estádio deles é muito legal. O estádio deles lá em Wellington é muito legal. Mas eu acho que isso deve mudar bem breve, porque acho que meio de fevereiro vão reabrir as fronteiras aqui para a Nova Zelândia. Então, assim, eu acredito que até março os times, o Wellington vai voltar para a Nova Zelândia e os jogos vão voltar a acontecer normalmente. Eu acho, né? Sobre o Newcastle Jets, do Daniel Penha, que, aliás, o Penha hoje está liderando, né, a lista dos melhores jogadores ali no SofaScore. A maior pontuação hoje é dele. Está à frente lá com 7,68. Está jogando muita bola o Daniel. Todo jogo ele dá uma assistência, várias chances de gol criadas, ele tá jogando muita bola. A gente podia colocar o lance dele, que ele dá a caneta no cara, o cara puxa ele e ele fala em português, que é a camisa, sensacional. Oh, that's lovely. That's lovely from Penha. That's one for the highlights reel. That was delightful. A booking for Kai Truin, but let's enjoy. E ele só tá à frente na verdade, atrás dele tá o Craig Goodwin, que é do Adelaide United, que tá jogando muita bola também, mas o Adelaide United não tá jogando lá essas coisas, embora esteja na 6ª colocação, tem apenas 3 vitórias, é o time que tem mais empates na liga, tem 5 empates. Então é um time que sempre vai buscar o jogo no finalzinho, sai perdendo e busca o empate. Eu agora estou em Adelaide, acompanhei alguns jogos aqui, e é um time que deixa a desejar. Parece muito com o Newcastle Jets, sabe? Joga bem, tem a bola, mas é muito inocente na defesa. Os caras vacilam demais atrás, e o Daniel até falou sobre essa inocência aqui no podcast passado.
Perth Glory a gente é uma incógnita ainda, né? Tem time... Estamos esperando os caras jogar, velho. Impressionante. Tem elenco, o treinador é mais ou menos, é bem criticado por lá, o Richard Garcia, mas vamos esperar os caras jogarem para ter algum julgamento aí sobre eles. E assina embaixo tudo que você falou aí, interessante ver o City já, né, mostrando por que é grande, por que tem dinheiro, o Sydney também, o Bobô, aliás, fazendo gol, nos últimos 3 jogos ele fez gol. Filho da reserva, né? Bobô teve lesão, teve Covid, então atrapalhou o início da temporada dele. Quando ele entrou, ele vem entrando no segundo tempo, né? E vem fazendo metendo gol todo jogo. Já está na hora dele ser titular ao inclusive, lado do Camisoba. Na hora dele aparecer no programa também. Boa, queremos você aqui. Vem falar com a gente. Você e o Vitor aí, ó. Vocês são parceiros, mano. Cola no programa aí. Chega aí pra gente bater um papo aqui também. Bobô com certeza será convidado nos próximos episódios aqui do nosso Australianão. É isso. Vamos passar só a rodada desse fim de semana, porque tem jogo para todo mundo, viu, Diego? Inclusive, eu irei assistir o nosso amigão Daniel aqui em Melbourne. Vai jogar o Newcastle para mim, na verdade, já te cortando, sendo bem mais educado, desculpa. O Melbourne Victor joga com o Newcastle no sábado aqui à noite. Na minha opinião, o jogo da rodada, porque o Newcastle jogando bem, mas não ganha. E o Vi jogando mal, mas ganhando. Então, assim, na Go Victory que perdeu pro Wellington Phoenix, naquela famosa ressaca do título da FA Cup. O cara tava de ressaca, certeza. Tava. Agora vai voltar e o Newcastle precisando ganhar. Estar lá prestigiando e vamos ver. Não sei se eu torço pro Melbourne Victory porque eu gosto ou se eu torço pro Newcastle por causa do Daniel, mano. Tá difícil escolher. Vamos torcer pro empate, vai. 5-5, com muitos gols. Uma boa atuação do Daniel, pelo menos, a gente pode torcer, né? Vamos lá, a rodada da semana é a rodada 14. Vai ter nesta sexta-feira o Western Sydney Wanderers de Melbourne City, lá em Sydney. Wellington Phoenix e Adelaide United. No sábado também Sydney FC e Western United. Jogo bom esse aqui também, viu? O líder, também. Western United, vai pegar um dos times aí com maior poder, o terceiro colocado, Sydney FC. Lá no sábado, como o Diego falou, Melbourne Victory e Newcastle Jets em Melbourne. No domingo, Central Coast Mariners e Perth Glory. Perth Glory vai jogar finalmente no domingo, lá em Gosford, lá na Central Coast, New South Wales. E também no domingo, Brisbane Roar e Macarthur FC. O Brisbane Roar é outro também que jogou muito pouco. A gente precisa assistir mais para ter um julgamento melhor também sobre acho bem fraquinho. O Warren tá fraco. Não tem muita coisa. Tem um cara lá que é muito bom, que é o Jason Oshie, o Joe Oshie. Eu sei que ele é irlandês. Acho que é Joe Oshie, se eu não me engano. É um volante, joga muita bola, é aquele todo campista, o cara que faz o time jogar, bate falta, bate escanteio. Box to box. E um argentino, Juan Lescano, também, que chegou essa temporada, vem jogando bem também, quando o Brisbane Roar consegue desempenhar um bom futebol. Sim. Muitos times trazendo caras novas também nessas últimas semanas. O Central Coast Mariners, por exemplo, trouxe Jason Cummings, que é um escocês que tem nacionalidade australiana, nunca viveu aqui na Austrália e veio para cá para tentar, quem sabe, cavar uma vaguinha aí no Socceroos. Acho que o pai ou a mãe dele é australiano e ele veio para cá para tentar desempenhar um bom futebol e ser convocado, quem sabe, jogar uma Copa do Mundo, eliminatórias, algo do tipo. Um atacante, bom jogador. O Adelaide United trouxe o Lachlan Brook, lá do Brentford, ele que é jogador daqui de Adelaide, saiu daqui, foi revelado, estava no Brentford no time B, foi emprestado para aqui para o Adelaide United, que perdeu o Ben Halloran e deve perder o capitão Stefan Mock também, então por isso os caras estão contratando. Trouxeram um inglês agora chamado Zach Cole, que é um cara que jogou no Nottingham Forest, estava no Carlisle, acho que Championship 2, alguma coisa assim. Tem uns vídeos dele também fazendo muito gol bonito e tal. Então os times ainda estão se reforçando. A janela de transferências internacionais vai até o dia 14 de fevereiro, aqui na Austrália. 4 dias aí. 4 dias. Vamos ver se chega mais gente aí. Eu tô abismado como que o Goldwyn nunca sai da Adelaide, né? O cara joga regular, joga e ele bem muito todo jogador, jogo, né? E o cara nunca sai da Adelaide. Ele teria futebol para jogar fácil num time de segunda divisão da Premier League. Mas toda temporada, quando ligo os noticiários, os caras tá sempre lá, não sai do time. É verdade. Dessa vez ele na entrevista no jogo que ele fez pelo Socceroos e fez gol, ele falou que optou dessa vez. Recentemente ele optou por estar em Adelaide porque teve um problema familiar, a esposa teve filho e ele é de Adelaide, então quis ficar perto da família.
Mas ele é novo, tem 27, 28 anos. Novo, assim, tá naquela idade ali, né? No auge do futebol. Sim. E vem jogando muita bola, vem sendo um dos destaques aí da A-League. Eu acho que é isso, o panorama da A-League. A gente vai acompanhar. Inclusive, as rodadas. Dá o parabéns aí pra você, porque, mano, você faz um baita trabalho no Twitter aí. Pra quem não sabe, viu, pessoal? O Eduardo, que é o admin, que faz a página. Brasil. Mano, você tudo, mano, impressionante, cara. Eu me atualizo mais, eu me atualizo mais pelo que ele faz. O cara anunciou a contratação, o Eduardo já traduz, mete lá no português, assim. Então, parabéns aí, um baita trabalho que você faz no Twitter, viu? A gente se diverte. A galera tem... O feedback tá sendo legal da turma, então segue lá, @A-League Brasil no Twitter e no Instagram. Pode ser que a gente veja mais da carinha do Diego por lá também. Então. Dias. Quem sabe também. Tá, quem sabe, vamos lá. Contratação de peso aí pra A-League Brasil. Estamos contratados já, estamos juntos. Estamos no mesmo barco, né? Se afundar, todo mundo afunda junto. Não, vai afundar nunca, a gente não deixa afundar não. Para finalizar, um panorama rápido do Socceroos nas eliminatórias da Copa, rapaz. A Austrália é quase certo que vai disputar a repescagem, porque os caras deram um vacilo e empataram contra a seleção de Oman, em 2-2. Chegaram a estar vencendo, botaram 1-0, tomaram empate, fizeram 2-1, mas terminaram tomando o empate da poderosa seleção de Oman. Estou abrindo aqui a classificação das eliminatórias. Já estou com ela aqui, ó. A Austrália, cadê, meu Deus? Está lá no final aqui. A Austrália está na terceira colocação do grupo B, que tem a Arábia Saudita na liderança com 19 pontos. O Japão é o vice-líder com 18 pontos. A Austrália vem em terceiro com 15. Nós temos 2 rodadas ainda a serem jogadas. Então, e a Austrália vai pegar ninguém mais, ninguém menos que Japão e Arábia Saudita, só os líderes. Então, eles têm que vencer os dois, tem que vencer Japão e Arábia Saudita, e torcer para que ambos, ou um dos dois, escorreguem nos seus 2 outros jogos. A Arábia vai pegar a China, talvez a gente pode imaginar a Arábia tropeçando, empatando ou perdendo contra a China, mas o Japão vai pegar o Vietnã, que é cachorro morto. Obviamente não classifica, time fraco. A Austrália meteu 4-0 no Vietnã recentemente aqui em Sydney. Aliás, em Melbourne, foi em Melbourne esse jogo. Então, difícil imaginar a Austrália conseguindo a classificação direta. A imprensa australiana aqui, Diego, tá pedindo muito a cabeça do Graham Arnold, que é o treinador lá dos caras, e ele é meio chucro mesmo, assim, vai sendo bem direto. Nas Olimpíadas ele fez pataquada, assim, com, sei lá, 20 minutos do segundo tempo. Eu lembro do último jogo, a Austrália precisava vencer, ele colocou um zagueiro, o Harry Souttar, que tem 2 metros de altura, ele colocou o Harry Souttar de atacante, mas estava 20 minutos. 20 minutos. Mas você ainda tem atacante. Mas tinha um jogo inteiro para ser jogado. Ele tinha o Duck, né, que é um jogador que é sempre convocado para o Socceroos também. Enfim, ele fez umas pataquadas. Aqui na Austrália também o time joga de uma maneira muito apática. Tudo isso que a gente fala sempre do futebol australiano, ele é um treinador que foi treinador da A-League, foi campeão pelo Sydney, e está lá na seleção australiana. Ele foi auxiliar do Gus Hiddink naquela Golden Generation em 2006, e por isso ele tem uma certa moral, mas o cara é meio... Então, eu achei que, na verdade, quando ele assumiu o posto, né, after o Wendy Postecoglou, deixou, aí teve o holandês, que me escapou o nome agora, o Matthew alguma coisa, que foi 2010, acho que foi com a Holanda, ele foi, né, vice-campeão com a Holanda em 2010, daí assumiu a Austrália só para a Copa do Mundo, assumiu o Graham, que estava entre ele e o Kevin Muscat, porque, no final das contas, foram os 2 treinadores que com maiores vitórias, né, isso tem, acho que, às vezes, o resultado não mente. E o Sydney, nos últimos 5 anos, conquistou 3 troféus. Então, assim, estava dominante. Assim, então, acho que todo mundo que você conversava, ele era a unanimidade para assumir a seleção. Concordo com o que você disse, mas eu também acho que a geração atual da Austrália não ajuda o estilo de jogo que ele praticava no Sydney. Um estilo ofensivo, um estilo com um centroavante. A Austrália, hoje em dia, não tem um cara que faça gol. Não tem número 9. Deveria ser o Jay McLaren, né? Mas ele joga fora de posição. Isso. Exatamente. Você tem o Winger, você tem o Rodic que joga, você tem uma boa formação,
Mas eu acho que, assim, sucumbir um pouco à pressão, eu acho que também, como você falou, pelo grupo que ele tinha, podia estar brigando ali com o Japão e pela... Japão, para mim, é uma baita planeta, mas podia estar brigando com a Arábia Saudita. Só que, assim, a Arábia Saudita investe 3 vezes mais dinheiro do que a Austrália, né? Tá produzindo muito mais jogador. Então, assim, se você for ver, analisar cruelmente, o terceiro lugar da Austrália não é surpresa nenhuma, porque Japão e Arábia Saudita, no momento, tem melhores times e investem muito mais dinheiro do que a Austrália. E abaixo ali vem Oman, China e Vietnã. Não dá para imaginar a Austrália exatamente. Abaixo disso aí também. Aí você pega um terceiro lugar, Emirados Árabes ou Líbano, a Austrália tem muito mais time para passar. Só cá vem a pedreira, né? A Austrália, que o time que tá jogando, pegar um Chile, um Peru, imagina pegar um Peru lá em Lima, na altitude. Não. E pior, imagina pegar a Colômbia na Austrália. Porque a Colômbia ainda pode. Pô, só tem colombiano em Melbourne, só tem colombiano em Sydney. Capaz que tenha mais colombiano que australiano. Mas eu acho que a Colômbia fica na frente do Peru. Mas, assim, igual nas Olimpíadas, eu já acho que ele fez um bom trabalho. Tendo em consideração o plantel que ele tinha, os caras ganharam da Argentina. Mas, sim, no terceiro jogo, ele vacilou feio o que ele fez. Assim, né, fizeram mais difícil. Ganharam da Argentina, aí deram a famosa flopada, né? Flopou bonito, criou expectativa. Mas eu não... E, né, se tratando de Federação Australiana, ninguém fica surpreendido se mesmo se ele classificar para a Copa do Mundo, ele seja mandado embora, porque o povo aqui às vezes também não pensa. O próprio Andy, porque está fazendo um baita trabalho no Celtic, diga-se de passagem, o cara ganhou a Copa Asiática, o cara ganhou as eliminatórias, com o time na mão, 2, 3 semanas antes da Copa do Mundo, mandaram o cara embora. Então, assim, isso também mostra, mais uma vez, a gente sempre fala aqui, que a Federação Australiana tem muito que aprender ainda para evoluir, para a própria evolução do esporte. Pois é, vamos ver então se a Austrália ainda consegue essa milagrosa classificação direta ou se vai realmente jogar a repescagem contra o terceiro do grupo A, que pode ser Emirados Árabes ou Líbano, ou até o Iraque, que ainda tem uma chancezinha, mas muito difícil. E depois, né, se passar, pega o quinto colocado lá das eliminatórias da América do Sul, que hoje é o Peru, mas pode ser ainda Colômbia, Chile ou até o Uruguai também. Aí, meu amigo, vai repetir o que aconteceu em 2005, né? Que foi 2006, aquele jogo. E 2001 lá, também, né? 2001. Por isso que a Austrália resolveu mudar, porque ela jogou com o Uruguai, ganhou uma, perdeu outra. Se for contra o Uruguai, vai pegar fogo. Mas Chile e Colômbia também. Vai ser Peru... a terceira vez, porque a primeira vez eles ganharam, a segunda vez eles perderam. Não, ao contrário, né? Primeiro eles perderam, a segunda eles ganharam. Foi naquela geração que a australiana de ouro, que perderam para a Itália, naquele pênalti que até hoje não se foi. Exatamente. E aí eles resolveram transferir para a Ásia para não ter que acabar enfrentando o time sul-americano. Aí no fim... só rapidinho, a seleção feminina também está com o treinador, o Tony Gustafsson, está balançando, porque elas foram eliminadas na Copa da Ásia, meio que num vexame assim, para a Coreia do Sul. E poderiam ter se classificado e iam pegar as Filipinas na semifinal, iam passar. Elas meteram 24-0 na estreia da Copa da Ásia, então foi um negócio meio louco. E depois perderam para a Coreia do Sul, assim. Então Tony Gustafsson está meio que balançando também, assim como o Graham Arnold. Não é bom ser treinador das seleções da Austrália nesse momento, não queria estar na pele deles. Ambos balançando. O problema do time feminino é que eles... Também, é outra situação, né? Eles estão sempre lá, mas nunca ganham. Estão sempre brigando. Olimpíada é bronze. Final é Copa do Mundo, é sempre... É tipo a nossa seleção brasileira. Geração boa, jogadora boa, técnico bom. Mas falta aquele... Não ganha. Aí chega, pede para quem? Alemanha, Estados Unidos. São sempre as mesmas. E agora perdeu para a Coreia do Sul. Agora tá foi bem. pior. Piorando, que também deve ter a sua geração boa ali, mas o Japão, né, que já foi campeão mundial, também é muito bom no futebol feminino. Mas a Austrália tem... A Austrália tem se eu fosse apostar dinheiro e jogasse Socceroos com as Matildas ganhariam. As Matildas ganham. A Sam Kerr foi eleita a terceira melhor do mundo esse ano, né? Jogadoraça do Chelsea. Joga no Chelsea. Muito, muito boa jogadora. 27 anos só, tem muito chão pela frente ainda. E com certeza falaremos mais sobre futebol feminino aqui também. Inclusive sobre a
a A-League Women, né? Que a gente tem a Mariel Hecker, a brasileira, representante do Brasil, aí fazendo gol também toda hora. Inclusive o Brisbane Roar tem uma história muito bonita. A camisa 10 do time acabou de ser mãe e as meninas viajam com a bebezinha no elenco, né, na delegação. Já que ela é mãe, ela não pode deixar, ela está amamentando, ela não pode deixar a filha longe dela, então ela viaja com a filha. Imagina a concentração aí, são de Brisbane, vão jogar em Melbourne. Imagina a concentração do hotel com a bebezinha, que coisa maravilhosa deve ser. Deve fazer a alegria da galera, o xodó. E aí ela faz gol e sai repetindo o Bebeto. Fazendo. Eu vou até colocar, vamos colocar esse vídeo aí pra gente. Manda aí. Gets things moving, it's Katrina Gorry. Oh, what a goal! What a goal from Katrina Gorry. The little celebration to baby Harper in the stands. That's what she's made of. That's real Matilda's quality. And they're all square Brisbane. And celebrations from her daughter in the stands as well. Essa história é muito bacana, Ela levando a bebezinha para a delegação, fazendo gol e comemorando com ela, é muito legal. E a Mariel tá lá do lado dela também, a gente vai trazer a Mariel qualquer dia desse para participar também do nosso podcast conosco. Inclusive, Copa do Mundo, né? Copa do Mundo de futebol feminino. 2023 vai ser aqui na Nova Zelândia. Aqui na Nova Zelândia. Verdade. Acho que vai ser a última vez que podemos ver Marta aí jogando pela seleção brasileira. Pô, tomara demais. Espero que o Brasil caia no grupo aqui de Melbourne. Estarei lá. Eu já espero que caia no grupo aqui de Adelaide. Exato, você mudou agora. Aí vai falar, Vitor, vai cair no grupo de Sydney. Não, mas estarei em Melbourne. Inclusive, Sydney tem tanta sorte que é capaz que vai para lá em Sydney. Tudo acontece e vai para Sydney, gente. Inclusive, estarei em Melbourne em abril para acompanhar a Fórmula 1, sem dúvida nenhuma. Falando em Melbourne, evento grande Fórmula 1, só para a gente fechar, eu queria que você desse um panorama rapidíssimo, assim, como é que foi para você cobrir o Australian Open, como é que foi acompanhar, teve tanta polêmica, né? O Djokovic, o Novak Djokovic, que não foi autorizado a participar com muita justiça, né? Foi expulso da Austrália, um lixo humano, isso aí eu falo com todas as letras, um gênio do esporte, mas um cara de um ego gigante, que esteve hospedado no hotel detenção com pessoas que estão presas aí há 15, 10 anos, e não deu um pio sobre essas pessoas, só queria saber do seu jogo, do seu tênis, enfim, você vê que o cara não é humano. Ele não tá nem aí para o ser humano. Passou essa parte do Djokovic, a gente teve uma competição fantástica. Que final no masculino, né? No feminino, a Ash Barty, a australiana, dominou e venceu com o pé nas costas. Mas a final do masculino, Rafael Nadal contra o Medvedev, foi uma finalzaça. Eu tava cochilando no final e acordei com os gritos da galera. Eu tava assistindo pela ESPN, com o Nardini lá e tudo. Foi muito bacana. Como é que foi para você acompanhar o Australian Open, Diego? Então, foi uma experiência muito boa, na verdade, né? Que todo ano eu trabalho pro Tênis Brasil. Cansativo, né? Cansativo. Bem cansativo, porque é questão do fuso horário e esse ano foi muito legal, porque a gente teve a brasileira, né? A Bia Haddad, que acabou fazendo o final de duplas femininas. Ela acabou perdendo na final. Foi no baita jogo e o último ponto, assim, foi sensacional. Um lob daqui, lob de lá, lob daqui. Não sei se a gente conseguia colocar aqui no podcast esse ponto, mas foi muito legal, tipo, um ponto que a parceira dela ficou de bater, ela pensou que fosse para fora, ela não bateu, aí, como é que perdeu uma final assim? Mas, assim, foi a primeira vez que, em 65 anos, que uma brasileira chegou numa final de Grand Slam, e mostra o quão o tênis feminino está crescendo, né? No passado teve a Stefani com a Pigossi, que medalha de bronze nas Olimpíadas, a própria Stefani fazendo semifinal no US Open, e aí a Bia fazendo final. Então foi muito bom para o tênis feminino. O tênis masculino está um pouco abaixo no Brasil, mas, né, só para linkar com o Djokovic, o que ele mais temia acabou acontecendo. O Nadal acabou ganhando. Nadal, há 3 meses atrás, ele tem um problema, para quem não sabe, ele tem um problema crônico no pé esquerdo, que ele joga com dor todo jogo. Então, você faz uma final de grande slam, 5 horas e meia de jogo, com 2 sets abaixo, com uma dor no pé, o cara vai e ganha. Assim, eu, particularmente, eu não sou fã do Nadal, não gosto do estilo dele, mas é de tirar o chapéu. Então, assim, no final, o Djokovic fez o que fez e acabou, o que ele mais temia acabou acontecendo, Nadal ganhando. Inclusive,
o Marca, né, o jornal da Espanha, noticiou que assim que o Nadal ganhou o Grand Slam aqui, o Djokovic resolveu se vacinar, porque se não se vacinar, ele não joga o Wimbledon, ele não joga ele French Open e não joga o US Open. E ele tem como esse objetivo ganhar, bater o Nadal e bater o Federer. Eu acredito que ele ganhe mais uns 2, 3 slams. Eu acredito que ele deva se tornar o tenista com mais recordes. Mas, assim, essa questão que ele fez aqui na Austrália vai ficar manchado para sempre na carreira dele. Inclusive, assim, ele é o que todo mundo fala. Os bastidores ali da Austrália, que a gente sentiu, foi ele quer ser querido, ele quer que as pessoas gostem dele, mas ele não se ajuda, né? Ele não se ajuda. E você vê Nadal e o Federer tem carisma. Ele não tem. Ele faz coisa errada, ele faz coisa errada atrás de coisa errada. Assim, é o tipo de pessoa que tem talento, é vencedor, os números falam isso, mas ele não se ajuda. Infelizmente. Isso aconteceu na final com o Medvedev também, ele reclamou pra caramba da torcida. Exatamente. Né? Ele não é carismático também, né? Não é. Mas foi muito legal, assim, como jornalista, assim, cobrir o evento do tênis, assim, então, assim, até agradecer o pessoal lá do Tênis Brasil. A gente fiquei um pouco chateado com a ESPN, porque eu era o único jornalista brasileiro, acho que como a Bia acabou fazendo final, a Bia também, tipo, me tratou super bem, falou comigo todos os dias, mandava áudio no WhatsApp com matéria que eu não conseguia cobrir, porque, né, era um trabalho, era voluntário, eu tava fazendo minhas coisas aqui também. Mas foi muito legal. Eu só acho que a ESPN podia estar falando, pô, o cara tá aí, o único brasileira lá, fazia um bem bolado. Inclusive, a ESPN americana perguntava em inglês para ela e ela respondia em português. Não era mais fácil me colocar lá e eu falava com ela, sem cobrar um centavo? Mas, enfim, foi muito legal. Inclusive, esse ano também fizeram beach tênis, o Pedal, que cria beach tênis que é gigantesco no Brasil. Mas foi muito legal. Acabou isso. E para encerrar, né, uma coisa que eu não gostei que acabou acontecendo foi que os bad boys, né, o Kokkinakis aqui e o Kyrgios, que são os dois bad boys da Austrália. Pô, eu sou fã do Kyrgios. Acabaram ganhando, mano. Eu gosto muito dele. A pior coisa que podia acontecer pro tênis, os dois caras ganharem Grand Slam. Agora eu vou falar, porra, o Kokkinakis e Kyrgios tem um Grand Slam. Tem tanto jogador bom que jogou tanto tênis que não ganhou o Grand Slam. Cara, eu gosto, eu não sou, obviamente, o maior entendedor de tênis, eu sou um cara que assiste finais, então, e o Kyrgios, ele é muito legal, as jogadas de efeito que ele faz, é marrento, tira onda com a torcida, isso aí eu acho muito bacana, é entretenimento, sabe, é suco de entretenimento, mas acho que, eu entendo, para quem acompanha como você de perto, deve ter um ranço, assim, do cara ser meio cabuloso. Aí vem as criancinhas de 8, 9 anos da aula pra mim, eu quero jogar qual Kyrgios, quero jogar o Kokkinakis. Eu falei, mereço, velho. Você vê a Ash Barty, um baita de um exemplo dentro e fora de quadra, sabe? Que a Ash Barty possa trazer mais mulheres pro esporte, porque a gente tem muita menina, assim, até 10 anos jogando, de 10 a 16 tem um gap enorme de mulheres. As mulheres desistem para jogar netball, basquetebol, outras coisas. Então, assim, eu realmente espero que esse título da Ash Barty, assim, para o pessoal aqui da Austrália, seja um bom para as meninas. Assim como no Brasil, o feito da Bia aqui, que foi um baita. Quem jogou tênis sabe o quão difícil é jogar tênis. O que a Bia fez, assim, muito parabéns. E eu espero que ela continue crescendo ainda mais na carreira. É isso, o australianão também é tênis, também é outros esportes. A gente vai falar mais, por exemplo, em abril a gente vai falar da Fórmula 1, né? Se deixar, a gente fala de várias coisas, como o Diego falou, já demos até um tapa no Big Brother aqui também. Só não fala de cricket, porque, mas se você falar de cricket, eu saio do podcast. Se bem que tem um brother lá em Melbourne, o Eros, até mandar um abraço para ele, que ele sempre ouve. O Eros acompanha o cricket. Vou trazer o Eros aqui para dar um panorama do cricket também. Para quem não sabe, cricket é famoso taco de praia, né? Para quem mora em cidade praiana como nós, famoso taco de praia. É verdade. Diegão, fechamos a conta aqui. Muito bacana. Uma horinha que passou rápido. Corujão do Australianão. Muito obrigado aí e até a próxima. Quem sabe com o nosso Vitão também, com o Vitor Souza participando conosco aqui, né? Obrigado, Edu. Com certeza, o time sem o Vitor não é a mesma coisa. Mas, enfim, como você falou no começo,
às vezes a agenda não bate, assim, nós três agora morando assim, né, em diferentes cidades, com fuso horário, com vida particular, mas acho que no final das contas foi um corujão bem gostoso. É sempre gostoso, na verdade, falar de juntar os amigos, falar de futebol, falar de esporte, é bem legal. Espero que o pessoal aí que tenha nos acompanhado até esse final tenha gostado, que a gente possa passar das informações corretas, que eles tenham gostado da gente, né? Manda o feedback para nós, ou algum assunto que vocês tenham dificuldade, que tenham alguma coisa que vocês querem entender mais, ou sobre o esporte que é nossa área no geral. E vamos tentar fazer quinzenal, né? Tentar fazer dimensamente, tá difícil. Vamos tentar fazer um quinzenal, juntar a galera. Mas já que você via para cá na Fórmula 1, a gente faz, até fazer 1 a 1, todo mundo junto, né? Vem aqui em casa, a gente faz um bem bolado. Seria bacana, vamos se organizar sim, vamos se organizar. Valeu, sigam @League Brasil no Twitter, no Instagram também. Muito obrigado por sua audiência, um grande abraço. A gente encerra com o que? Vamos ver o Victory campeão, né? Vamos com as imagens dos caras levantando o troféu, os gols do título. Parabéns aí ao Melbourne Victory, campeão da FFA Cup. Muito obrigado a você que nos acompanha. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. The Mariners goal. It is Jason Davidson. Oh, what a goal! That is a goal worthy of a cup final. Possibly to win a cup final. It's a bullet from Jason Davidson. But the red crop of Jason Davidson, of Australian football royalty. Still couldn't win the ball, it's Marchiotta for victory on the right. They got numbers here, it's Economides, can he finish it? Chris Economides! Wins the cup for Melbourne Victory! Like an arrow into that left-hand corner and disappears into a tangle of limbs behind the goal. It's Victory's cup! Well, in the end, Melbourne Victory have hit 2 worldies to win it. Beautiful switch of play from Margiotta. And that, my friends, is just a stunning finish in a cup final. Aren't they just? Here's Garancourt. Is the late consolation for the Mariners. That's surely all it will be now. Bozanic!